Os gafanhotos do Apocalipse podem ser helicópteros de guerra? A interpretação dos gafanhotos de Apocalipse. Você já leu esse livro da Bíblia? Você sabe o que são esses gafanhotos que saem do abismo e atormentam os homens por 5 meses? Você acredita que eles podem ser uma representação simbólica de helicópteros de guerra que serão usados na batalha final do Armagedon? Essa é a tese que eu vou defender neste vídeo, baseada em uma leitura literal do texto bíblico, em uma perspectiva futurista e dispensacionalista, e em uma analogia entre as características dos gafanhotos e as dos helicópteros. Mas antes de começar, eu quero pedir para você se inscrever no meu canal, deixar o seu like, compartilhar o vídeo com os seus amigos e ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Vamos lá? A visão de João sobre os gafanhotos está registrada no capítulo 9 do livro de Apocalipse, que é o último livro da Bíblia. Esse livro foi escrito pelo apóstolo João, quando ele estava exilado na ilha de Patmos, no final do 1º século depois de Cristo. Ele recebeu uma revelação de Jesus Cristo sobre os acontecimentos futuros que antecederiam o seu retorno glorioso e o estabelecimento do seu reino eterno. O livro de Apocalipse é cheio de símbolos, imagens e linguagem figurada, que devem ser interpretados com cuidado e discernimento. Um desses símbolos são os gafanhotos que saem do abismo, depois que o 5º anjo toca a sua trombeta. Vamos ver o que a Bíblia diz sobre eles. E da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder, como o poder que tem os escorpiões da terra. E foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm nas suas testas o selo de Deus. E foi-lhes permitido, não que os matassem, mas que por 5 meses os atormentassem, e o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião, quando fere o homem. E naqueles dias os homens buscarão a morte, e não a acharão, e desejarão morrer, e a morte fugirá deles. E o parecer dos gafanhotos era semelhante ao de cavalos aparelhados para a guerra, e sobre as suas cabeças havia umas como coroas semelhantes ao ouro, e os seus rostos eram como rostos de homens. E tinham cabelos como cabelos de mulheres, e os seus dentes eram como dentes de leões. E tinham couraças como couraças de ferro, e o ruído das suas asas era como o ruído de carros de muitos cavalos, correndo à batalha. E tinham caudas semelhantes às dos escorpiões, e ferrões nas caudas, e o seu poder era para fazer dano aos homens por 5 meses. E tinham sobre eles, como seu rei, o anjo do abismo, em hebreu era o seu nome Abaddon, e em grego Apolion. Essa é uma visão impressionante e assustadora, não é mesmo? Como podemos entender o significado desses gafanhotos que saem do abismo e atormentam os homens por 5 meses? Qual é o propósito de Deus ao permitir esse juízo sobre a humanidade? Quem são esses homens que não têm o selo de Deus nas suas testas? Quem é o anjo do abismo que reina sobre os gafanhotos? Essas são algumas perguntas que precisam ser respondidas para interpretar corretamente essa visão. Para isso, eu vou apresentar a minha tese, que é a seguinte: os gafanhotos descritos por João na visão de Apocalipse podem ser uma representação simbólica de helicópteros de guerra que serão usados na batalha final do Armagedon. Eu sei que essa pode parecer uma ideia maluca e absurda, mas eu vou te mostrar que ela faz sentido e tem fundamentos bíblicos históricos. Vamos aos argumentos que sustentam a minha tese. O primeiro argumento é que a visão de João é uma profecia que se cumprirá no futuro, durante a grande tribulação, quando Deus derramará sua ira sobre a humanidade ímpia. Essa é a visão futurista e dispensacionalista do livro de Apocalipse, que entende que a maior parte das profecias de João ainda não se cumpriram, mas se cumprirão no final dos tempos, em um período de 7 anos, dividido em 2 partes de 3 anos e meio cada. Esse período será marcado por guerras, fomes, pestes, terremotos, perseguições, falsos profetas, sinais e maravilhas, e juízos divinos sobre a terra. Os juízos de Deus serão manifestados por meio de 7 selos, 7 trombetas e 7 taças, que serão abertos, tocados e derramados por anjos, conforme a ordem de Jesus Cristo. Os gafanhotos fazem parte do 5º juízo, que é o 5º toque da trombeta.
Esse juízo será um dos mais terríveis e dolorosos, pois atingirá diretamente os homens que rejeitaram a Deus e adoraram a besta, que é o anticristo, o líder político e religioso que se oporá a Deus e aos seus santos. Esses homens não terão o selo de Deus nas suas testas, que é a marca da proteção e da salvação divina, mas terão a marca da besta, que é o número 666, que representa a sua lealdade e submissão ao anticristo. Esses homens serão atormentados por 5 meses pelos gafanhotos, que são demônios que sairão do abismo, que é o lugar de aprisionamento dos anjos caídos. Esses demônios terão poder para causar dor, mas não para matar, pois o propósito de Deus é levar esses homens ao arrependimento e à fé em Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas, infelizmente, a Bíblia diz que esses homens não se arrependerão das suas obras, mas blasfemarão contra Deus por causa das suas dores. Eles buscarão a morte, mas não a encontrarão, pois a morte fugirá deles. O segundo argumento é que os gafanhotos têm uma aparência terrível e poderosa, misturando características de animais e humanos, que podem ser comparadas às de helicópteros de guerra. Essa é uma analogia que tenta explicar como João viu e descreveu algo que ele nunca tinha visto antes, usando a linguagem e as imagens do seu tempo. João viveu no 1º século depois de Cristo, quando não existiam helicópteros, aviões, tanques, mísseis ou outras armas modernas. Ele só conhecia os meios de transporte de guerra da sua época, como cavalos, carros, espadas, lanças, etc. Por isso, ele usou esses elementos para descrever os gafanhotos, que na verdade eram helicópteros de guerra. Vamos ver como as características dos gafanhotos se encaixam nas dos helicópteros. Semelhantes a cavalos preparados para a guerra, os helicópteros são veículos de combate que se movem rapidamente e com agilidade, assim como os cavalos. Os gafanhotos têm uma aparência terrível e poderosa, misturando características de animais e humanos, que podem ser comparadas às de helicópteros de guerra, tais como, semelhantes a cavalos preparados para a guerra. Os helicópteros são veículos de combate que se movem rapidamente e com agilidade, assim como os cavalos. Sobre as cabeças coroas de ouro, os helicópteros têm hélices que brilham como ouro sob o sol, e que simbolizam autoridade e poder. Rostos de homens, os helicópteros têm cabines onde ficam os pilotos e os passageiros, que podem ser vistos como rostos humanos. Cabelos de mulheres, os helicópteros têm antenas e cabos que se assemelham a cabelos longos e soltos. Dentes de leões, os helicópteros têm armas e mísseis que podem causar grande destruição, assim como os leões com seus dentes afiados. Couraças de ferro, os helicópteros têm uma estrutura metálica que os protege de danos, assim como as couraças usadas pelos soldados. Ruído de carros de muitos cavalos, os helicópteros fazem um barulho ensurdecedor quando voam, assim como os carros puxados por cavalos em alta velocidade. Caudas de escorpiões, os helicópteros têm caudas que terminam em hélices menores, que podem ser comparadas às caudas dos escorpiões, que têm ferrões venenosos. Os gafanhotos são liderados por um anjo chamado Abaddon ou Apolion, que significa destruidor. Esse anjo pode ser identificado com Satanás, o príncipe das potestades do ar, que usará os helicópteros de guerra para enganar e atacar os habitantes da terra. Os gafanhotos são uma alusão ao profeta Joel, que usou essa imagem para descrever o juízo de Deus sobre Israel e as nações vizinhas. Joel também profetizou sobre o dia do Senhor, quando haverá uma guerra cósmica entre Deus e seus inimigos, que culminará no Armagedon. Os helicópteros de guerra podem ser um dos instrumentos usados nessa guerra, que será a maior e a última da história. Não posso afirmar que essa tese está certa, que o que João viu foi helicópteros de guerra modernos e bem avançado ao seu tempo. Mas a mensagem final é que Jesus voltará. Ele vem.